Mas como eu estava dizendo, eu queria compartilhar um tema com vocês, estudar um pouquinho sobre esse texto tão rico do Evangelho de João. Isso aqui é uma série de mensagens que eu preguei no ano passado, nas igrejas onde nós temos pastoreado, ali na Shalom, no Veneza e no Bandeirantes, baseado num livro, talvez alguns de vocês já leram, se não leram, aconselho você a ler, que é do Augusto Nicodemos, Os Milagres de Jesus no Evangelho de João. É um livro muito especial, não é um livro grande, é um livro pequeno. Você pode ler isso como uma forma devocional. E eu li esse livro nas minhas férias de janeiro de 2016. Eu disse, puxa vida, isso aqui dá uma série de mensagens. Porque cada texto, cada encontro desse de Jesus tem algo muito especial a falar ao nosso coração. Não existe nada de novo aqui, irmãos, porque você já conhece esse texto, você já leu essas histórias, você já ouviu outros pastores pregar sobre isso. Mas aqui nesse texto, pensando agora num desses milagres, e nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7 em diante também. Na verdade, todo o capítulo 9, quase todo o capítulo 9. Se você olhar para essa história, para esse encontro de Jesus, para mais um desses milagres de Jesus, eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar ao nosso coração nessa noite, de uma forma assim devocional, mas também de uma forma impactante, desafiante, pensando no nosso relacionamento com Jesus. Então, eu queria ler o texto com vocês, tá? Vamos juntos, o texto está no telão, e ele diz bem assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e a aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Como eu já disse, você conhece essa história. Mas esse milagre é um milagre especial como todos os outros. E dos 7 milagres, que é descrito no Evangelho de João, eu gosto mais desse. Esse fala mais comigo de uma forma especial, baseado nos encontros que esse homem vai ter ao longo dessa história, desse encontro com Jesus e desse milagre. Agora, como você observou, o texto fala de um homem que era cego de nascença. E os discípulos imaginavam, quando olharam para aquele homem, que o fato da sua cegueira, que o seu sofrimento era devido ao pecado daquele homem ou de alguma pessoa da sua família. Agora, vale ressaltar o seguinte, nem todo sofrimento é resultado de pecado. E não é o caso desse homem. O fato de ele ser cego, estar sofrendo por toda a sua vida, não é porque ele pecou ou alguém da sua família pecou. Agora, existem sofrimentos também que são resultados de pecado. Mas esse aqui não é. Que fique bem claro isso. A grande questão é a seguinte, quando Jesus encontra esse homem, quando acontece esse encontro, o ponto principal de Jesus aqui não era o sofrimento do homem, mas sim o benefício e o propósito daquele encontro. O benefício e o propósito daquele encontro. O que destaca aqui, você acompanhou comigo a leitura do texto bíblico do Evangelho de João, o que destaca aqui não é quanto tempo ele sofreu, aliás, toda a sua vida, todas as dificuldades que ele passou, a sua família, mas o que Jesus podia fazer por ele. O que ia acontecer naquele momento. E o propósito daquele encontro de Jesus com aquele homem e a cura que foi realizada. Quando você pode ver, Jesus destaca nos versos 3 e 5, dizendo que ele é a luz do mundo. Enquanto há luz, enquanto é dia, é a chance que existe de fazer milagres e o bem a todas as pessoas, de ser a luz a todas as pessoas. Então é o seguinte, aquele homem até aquele momento, ele só via escuridão. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Até aquele momento que existia para aquele homem era sofrimento. Ser ajudado pelas pessoas, ser atendido pelas pessoas, nenhuma possibilidade de vislumbrar algo melhor, a não ser viver de esmola e sendo atendido por pessoas, porque ele era um cego de nascença e necessitava
esmolar, necessitava esperar a ajuda das pessoas para sobreviver. Até aquele momento ele não conhecia a luz, nem física, porque ele não enxergava, e muito menos a luz de Cristo. Agora, esse milagre, talvez ele passaria despercebido das autoridades, das pessoas ali à volta. Não digo tanto das pessoas, porque onde Jesus realizava milagres, isso movia as pessoas, isso movia as comunidades à volta. Mas acontece que, como muitos dos milagres de Jesus, quase todos por sinal, ele acontece num sábado. E o fato de acontecer num sábado, então move uma classe de pessoas, e daqui a pouco nós vamos entrar mais a fundo nelas, que são os religiosos da época, e isso causa assim um burburinho, causa mais uma das confusões, mas como você bem sabe, Jesus não dá ponto sem nó. E se você puder acompanhar comigo a partir do verso 14 agora, do mesmo capítulo, então acontece isso. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Só quero citar, mas nós vamos entrar agora e vamos depois passar pelos religiosos. É interessante. Agora, se você observou bem a leitura e se você conhece a história, essa história ela passa por 3 encontros. 3 encontros. E eu quero, à luz desses 3 encontros, permitir que o texto bíblico ministre as nossas vidas nessa noite de uma forma especial. Esse cego teve 3 encontros, e esses 3 encontros, essas 3 narrativas, porque nesses encontros então há uma narrativa, são perguntas, são questionamentos e respostas desse homem, há 3 grupos distintos, e eles têm algo especial, onde nós podemos tirar lições especiais para as nossas vidas. Então, o primeiro encontro desse cego foi com os seus amigos. Você viu isso no texto? Logo depois da cura, é claro, esses encontros aconteceram depois da cura. Você lembra muito bem, Jesus faz o lodo, coloca nos olhos do cego. Agora você imagina isso. Imagina um pouquinho comigo. Então você tem um encontro com Jesus, você é cego, e você já tinha ouvido falar um pouco de Jesus. É bem possível que o cego já conhecia um pouco de Jesus. E aí então ele encontra-se com Jesus, ele escuta Jesus por perto, então ele vai ao encontro de Jesus. E aí o que você espera quando você vai ao encontro com Jesus? Que Jesus vai fazer uma oração por você, que ele vai tocar em você, que ele vai dizer alguma palavra, vai cair raio do céu, vai acontecer alguma coisa. Mas o que Jesus faz? Cospe no chão. Esquisito, né? Você imagina se começar uma onda dessas na igreja, os pastores cuspindo no chão, fazendo lodo e colocando em cima das feridas? Acho que não é uma coisa muito boa, né? Mas com Jesus foi bem assim. E logo depois dessa cura tão especial, pelo fato de ser esse cuspe, mas também principalmente pela ação de Jesus, então ele se encontra com seus amigos. Logo depois da cura, então, ele se encontra com os amigos, e os amigos, então, o conheceram. E aí, então, aquele homem não só foi curado da sua cegueira, mas algo diferente aconteceu com ele. Porque aqueles amigos ou pessoas conhecidas que sabiam exatamente quem é aquele homem, que vivia pelas ruas mendigando, esmolando, aquele cego de nascença, de repente os seus amigos o encontram e têm dúvidas. Será que é ele mesmo? Será que é aquele cego mesmo? Será que é o nosso amigo? Será que é aquele conhecido? Será que é aquela pessoa que eu sempre dava alguma esmola, de alguma forma tinha alguma misericórdia? Será que é aquele mesmo que nasceu cego, que vivia todo esse tempo sofrendo, esmolando em algum canto da cidade, esperando a misericórdia de alguém para sobreviver? E aí então eles questionam e perguntam: realmente é você mesmo? E ele responde, como está no telão aí: sou eu. E você pode acompanhar o texto bíblico, o verso 9 está dizendo isso. Alguns afirmavam que era ele, e outros diziam: não, é apenas alguém parecido com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Você pode ler junto comigo? Sou eu mesmo. Ele não abriu mão da sua história, ele não negou sua identidade, ele não negou seu passado como mendigo, como esmolante, como alguém que sofria.
Ele não disse bem assim, não, era alguém parecido comigo, agora eu sou uma outra pessoa. Não, não é muito bem assim, não, sou eu mesmo. Sou eu que estava ontem aqui, esmolando, e vocês passaram por aqui. Eu sou o mesmo que de alguma forma vocês ajudaram, ou passaram distante de mim, porque não tinham, se sentiam incompetentes em chegar até a mim e fazer alguma coisa a meu favor. Sou eu mesmo, não é outra pessoa. Sou aquele, sou a mesma pessoa. É interessante que ele não nega a sua história, ele não nega a sua identidade, mas o diálogo continua. Então seus amigos perguntaram, o que aconteceu com você? E ele responde, então no verso 11, o homem chamado Jesus fez lodo e mandou-me lavar. O texto está no telão ali, você pode acompanhar comigo o verso 11. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou os meus olhos e me disse que fosse me lavar o tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Ele não inventou uma historinha para camular os fatos que eram verdadeiros. Ele não se envergonhou do que aconteceu com ele. Sim, eu era aquele cego, agora eu vejo. Algo diferente aconteceu comigo, algo sobrenatural aconteceu comigo. Mas quem fez isso por você foi aquele homem. Aquele homem que anda por aí realizando alguns milagres. Aquele homem se encontrou comigo e fez algo diferente, mas aquilo deu certo. E agora eu vejo, eu estou aqui diante de você. Ele fez exatamente o que Jesus mandou. Aquele cego de nascença, tateando pelos caminhos da sua incredulidade, ou talvez da incredulidade das pessoas que estavam ali, chegou até o poço, lavou o seu rosto, depois do lodo aplicado em seus olhos, e ele volta a ver. Você preste atenção nessa história? O cego, ele não começou a enxergar quando Jesus colocou o lodo em seus olhos. Ele passou a enxergar depois que ele saiu da onde estava, foi até o tanque. E nós não sabemos exatamente qual a distância disso, nós não sabemos se alguém o levou, mas o fato é que ele foi até o tanque, e chegando lá o que aconteceu, ele lava o seu rosto e começa a enxergar. Ele fez exatamente o que Jesus havia mandado. Olha, vá lá, faça assim, assim, assim. Isso, embora seja algo muito iniciante, mas é prova de uma fé genuína. Uma fé que se comprova por meio da obediência concreta. E é interessante que todas essas respostas suscitaram ainda mais a curiosidade dos seus amigos. Então eles perguntam, para onde esse homem foi? E ele responde, eu não sei. Eu não sei. Não é interessante isso? Ele tem um encontro com Jesus. Ele faz exatamente o que Jesus mandou ele fazer. Ele é curado, mas ele não sabe para onde foi Jesus. Ele não sabe apontar, olha, ele foi para lá. Ele está em tal lugar. Ele está na sinagoga. Ele está lá com os religiosos. Ele foi para outra cidade. Não, eu não sei, eu não sei. E a resposta está lá no verso 12. Aonde está esse homem? E eles, não sei onde está Jesus. O cego curado deixa claro que ele não sabe aonde está Jesus e ele não sabe aonde encontrar Jesus. É claro que lá no verso 35, nós vamos ver isso no final da mensagem, ele tem um outro encontro com Jesus. Mas nesse momento aqui ele não sabe. Mas é interessante o seguinte, eu quero pensar em algumas coisas assim práticas desse encontro com os amigos do cego, agora curado. Primeiro o seguinte, ele não negou sua identidade. E eu quero dizer isso para você, não nega a sua identidade. Você sabe exatamente de onde você veio. Você sabe exatamente aonde Jesus te tirou. Você sabe exatamente onde Ele foi buscar você. Você sabe qual era o seu Egito, qual era a sua vida de pecado, quem era você. E Jesus foi buscar você naquele lugar, naquele momento especial, naquele momento único. Então, não negue isso, não esconda isso das pessoas. Nós temos a tendência de muitas vezes camuflar a nossa história, né? Não faça isso. Você tem uma história linda, Jesus escreveu uma história linda através da sua vida. Não negue isso, faça como cego. Eu era assim aquele cego, que andava daquele jeito. Hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher. Outra coisa importante que eu vejo nesse encontro é o seguinte, dê passos de fé. Como esse cego. Lembre-se, o cego saiu da onde estava. Ele foi até onde? Ele foi até o poço. Dê passos de fé. Talvez nessa trajetória, nessa caminhada com Jesus, você não conheça todos os planos dele para você.
Talvez algumas coisas ainda são novas, ou talvez você nem as conheça ainda, mas dê passos de fé, caminhe na direção de Jesus, caminhe na sua incredulidade, mesmo que isso te cause algum espanto, mesmo que isso seja novo para você, mas caminhe. O cego fez exatamente isso. Ele obedeceu Jesus, ele foi até o poço, ele lavou os seus olhos, e ele voltou a ver. Caminhe na sua incredulidade, dê passos de fé, tateie pelas paredes. Fiquei imaginando o cego indo. Será que alguém o levou? Ou será que ele foi tateando? Você já viu algum deficiente visual andando? Ele vai tateando com a sua bengala, um pedacinho de pau, né? Sua bengala, vamos dizer assim, é melhor, né? Com a sua bengala. Vai tateando. E tem aqueles pisos táticos, e ele vai se encontrando por ali. Enquanto não tem, ele vai pedindo misericórdia, né? Esses dias eu ajudei uma senhora a atravessar uma rua, porque ela não sabia exatamente onde ela estava, porque faltava o piso tático. E ela parou na esquina e ali ela ficou. Né? E eu encostei do lado e eu vi que aquela mulher estava um pouco aflita. Eu falei, a senhora precisa de ajuda? Sim, eu quero atravessar a rua, você pode me ajudar? Eu falei, claro que sim. Dei o braço para ela e levei até onde ela precisava ir, até onde ela se sentia confortável em caminhar. Tateie pelas incredulidades da sua vida. Vai até chegar aonde Jesus mandou que você chegasse, que você fosse. E por último, nesse encontro, não faça como cego, saiba exatamente onde Jesus está. É uma pena que o cego não sabia, mas você o sabe. Você sabe quem é Jesus, você sabe aonde Ele está. E saber aonde Jesus está, meus irmãos, queridos amigos, isso é muito importante, porque primeiro, isso vai conduzir você no caminho certo. Jesus está ali, é para lá que eu vou. O caminho está aplainado, Ele preparou o caminho, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu vou seguir Jesus, eu sei exatamente onde Ele está, e eu sei exatamente aonde eu vou chegar, que é o trono de Deus. Isso vai ajudar você a se manter no foco, mas também, quando alguém lhe perguntar aonde está Jesus, você vai saber exatamente responder, Ele está ali. Venha comigo, me siga, escute a voz do Mestre, Ele está nos chamando, Jesus está lá. Não faça como o cego que não sabia onde Jesus estava. Segundo encontro, o primeiro foi com os amigos, o segundo foi com os religiosos. Quero pedir licença, beber um pouquinho de água aqui, irmãos. O estrogonofe lá em casa hoje estava bem salgado, meu Deus do céu. A Sione foi colocar amor, colocou sal, aí lascou tudo, né? Mas estava gostoso. Foi com os religiosos. Você acompanhou na leitura bíblica, você viu lá. Ele se encontrou com os amigos logo depois da sua cura e depois, logo em seguida, com os religiosos. Agora, é bem possível que os próprios amigos que estavam conversando com ele, o levou até os religiosos. Porque, não sei se você sabe disso, mas os religiosos, os fariseus, perdão, irmãos, as pessoas, os líderes religiosos da época, eles eram, na verdade, pessoas que avaliavam todas as coisas. E quando acontecia um milagre, era comum que aquela pessoa fosse levada a esses líderes religiosos para que eles avaliassem, né, a veracidade daquele milagre ou não. Como, por exemplo, um leproso era curado, era levado aos líderes religiosos. Um cego, como esse caso, eles eram levados aos líderes religiosos. E esse rapaz, esse cego, ele foi levado. Como eu disse, talvez os seus amigos o levaram lá. E aí então começa o interrogatório. Não um diálogo, mas um interrogatório. E eu acho interessante porque com os amigos foi um diálogo, foram perguntas, respostas. Aqui é mais um interrogatório. E aconteceu que eles começaram a perguntar, o que aconteceu com você? E aí esse cego responde, olha, Jesus aplicou lodo em meus olhos, lavei-me e fui curado. Você pode ver isso lá no verso 15. Então ali já é o diálogo com os religiosos. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. Então eles começam a interrogar. Então ele disse, olha, Jesus colocou uma saliva em meus olhos. Eu me lavei, agora vejo. É interessante que sobre ideias e opiniões pode se debater, mas sobre fatos não. Fatos não podem ser negados. Os fatos obrigam a refletir. E era isso que tinha diante daqueles religiosos. Um homem que era cego de nascença e agora via. E aqueles homens não podiam discutir contra isso.
Eles não podiam dizer que o milagre não era verdadeiro, mas eles estavam questionando, eles estavam interrogando. Verso 16 diz o seguinte, que alguns dos fariseus, né, nós já lemos isso no começo da nossa mensagem, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, falando de Jesus, porque não guarda o sábado. Mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Eles começaram a tumultuar as coisas, porque contra fatos não tem como se discutir, fatos levam à reflexão. E eles não podiam negar que algo extraordinário tinha acontecido naquele momento. Mas eles continuam a apertar aquele homem que foi curado. E perguntaram, quem é esse homem para você? E o cego responde, ele é profeta. Ele é profeta. Você pode ver isso lá no verso 17. Eles perguntam, quem é esse homem para você que te curou? E ele diz, ele é profeta. Quem diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. E o homem responde, ele é profeta. Quer dizer, ele não é qualquer pessoa. Ele é alguém que faz algo diferente. Ele é alguém que pode operar milagres que qualquer homem não pode fazer, mas ele pôde. Ele é profeta. Ele é alguém diferente. Eu não sei exatamente quem ele é, onde ele está, mas ele fez algo diferente por mim. Ele fez algo diferente por mim. Mas eles continuam. E não convencidos das respostas do cego que foi curado e agora via, o que os religiosos fazem? Mandam chamar a quem? Os pais. Chama o pai e a mãe desse rapaz aqui. Não é possível. Esse cego, ele está mentindo, ele não era cego coisa nenhuma, isso aqui é uma mentira. Vamos desmascarar esse mentiroso. Chama o pai e a mãe. E aí perguntam para o pai e a mãe, ali no verso 18 e 19. Você pode acompanhar. E os judeus não acreditando que ele fora cego e que havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, este é o seu filho, a qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? É interessante isso. E aqui então começa a segunda parte desse interrogatório, e aonde tem as respostas mais incisivas e até evangelísticas desse cego. E aí então eles dão a segunda parte do interrogatório, deixam o pai e a mãe de lado, voltam-se para o cego e começam a interrogar o cego. E começa com a primeira, e ele começa com as suas afirmações, com as suas respostas. Dizendo o seguinte, o cego dizendo, eu não sei se Jesus é pecador, mas sei que ele me curou. Eu não sei se esse Jesus, que eu acho que é um profeta, que fez algo de diferente por mim, eu não sei se ele é pecador. Isso é problema de vocês. O que eu sei é que ele me curou. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era um perdido, agora eu fui achado. Eu era alguém sem história, eu era alguém sem uma vida, eu era alguém sem um futuro e agora eu tenho. Esse Jesus fez algo de diferente por mim. Se ele é pecador, vocês vão julgar isso. Mas ele fez algo de diferente por mim. Verso 25 está dizendo isso. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eu fico imaginando o cego respondendo isso no interrogatório. Eu não sei. Vocês não sabem aí. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Agora eu vejo vocês. Eu posso andar pela rua. Eu sou uma nova pessoa. Agora eu vejo. Agora eu vejo. O homem não se deixa envolver por nada. Ele não discute com esses líderes religiosos acerca da avaliação teológica que eles estavam fazendo sobre Jesus em relação ao sábado, se ele era pecador ou não. Ele não se envolve com isso. Ele deixa bem claro que os fatos estão claros. Ninguém pode pôr nem tirar. Eu era cego, agora eu vejo. E ainda retruca. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Aí a segunda afirmação desse cego. Porque eles continuaram a perguntar, a interrogar. Então eles afirmam. E aí o cego afirma a seguinte coisa. Faz a seguinte pergunta. Querem ser seus discípulos também? Não é interessante isso? O cego estava sendo interrogado e aproveita de uma forma inconsciente e começa a perguntar, vocês estão tão interessados assim? Quer seguir esse Jesus também? Você precisa de algum milagre? Tem alguma coisa que ele pode fazer por você? Querem ser seus discípulos? Verso 27 está dizendo isso. Eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Porque eles perguntaram, o que aconteceu com você? O que ele fez? Você pode ver isso lá no verso 26.
Ele diz: acaso vocês também querem ser seus discípulos? Discípulos dele? Os fariseus, os líderes religiosos, eles perceberam exatamente o constrangimento que eles estavam passando nesse caso. E aí então eles começam a atacar esse cego que foi curado, esse homem que foi curado. Verso 28 e 29, não está no telão, mas você pode acompanhar na sua casa, na sua leitura bíblica e na sua Bíblia. Você vai ver exatamente eles fazendo o quê? Atacando o cego. A gente não quer ser discípulo coisa nenhuma desse Jesus. A gente nem conhece esse Jesus. A gente é discípulo de Moisés. Moisés nós sabemos exatamente quem é, mas Jesus nós não sabemos. E xingaram. Em algumas versões bíblicas você vai encontrar, principalmente na nova tradução da linguagem de hoje, bem explícito. E os líderes religiosos xingam e ofendem o cego que agora estava curado. Interessante, né? A grande questão é o seguinte: aqueles líderes estavam realmente buscando a verdade ou simplesmente procurando uma saída para negar os fatos que eram verdade? Então aí vem a terceira afirmação desse cego nesse encontro com os religiosos. Vocês são os líderes religiosos e não sabem de onde vem Jesus. Vocês não sabem? Vocês não sabem quem é Jesus. Verso 30 está dizendo isso. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Observe isso aqui, meus irmãos. O cego se admira do não saber daqueles sabedores. Do que adianta tanto conhecimento? Do que adianta tanto saber, se vocês não sabem nem quem é este Jesus, de onde ele veio, quem ele é, e o porquê ele opera sinais miraculosos? Ora, por que tanto saber? Eu não estou dizendo que saber é errado, por favor, não me entenda mal. Mas o que acontece muitas vezes é que nós nos apoiamos numa sabedoria humana que não leva a coisa nenhuma. E muitas vezes chamamos ou misturamos essa sabedoria humana com conhecimento bíblico e achamos que assim estamos seguindo Jesus, mas na verdade já o perdemos há muito tempo. Quando a nossa fé se torna uma arma de acusação, Jesus já não está no nosso meio faz tempo, que é o caso dos religiosos. E aí Jesus muitas vezes nos manda um cego, alguém humilde, iletrado, para nos dizer assim: ora, vocês que sabem de tudo, não sabem quem é Jesus, de onde ele veio e quem ele é? Ora, tem alguma coisa errada aqui? Será que realmente vocês não sabem quem é esse Jesus? Mas uma coisa eu sei, ele faz sinais miraculosos. Eu sou um leigo, sim, sou simples. Mas eu sei quem é esse Jesus. Ele fez algo diferente por mim. Então é agora o cego que apresenta essa questão aos religiosos. Se você acompanhar ali comigo no verso 31 e 32 desse capítulo 9, diz o seguinte: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve a um homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E tirar conclusões teológicas, dizendo se era pecador ou não. Quando o cego fala bem exatamente isso para eles, mata qualquer tipo de acusação ou desconfiança, ou alguma oportunidade que aqueles homens tenham de continuar acusando. E ainda no verso 33 ele diz o seguinte: se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Não poderia fazer coisa alguma. Agora, vamos pensar em algumas observações para o nosso dia a dia desse encontro com os religiosos. Primeiro o seguinte: todo o nosso conhecimento deve nos aproximar de Jesus e não nos afastar. Como eu já disse, não adianta a sabedoria humana se fiar somente sobre ela, se isso não nos apontar para Deus. Se qualquer conhecimento, qualquer sabedoria, se isso não apontar você para Deus, isso não vale de nada. Não vale de nada. Eu não estou dizendo que é errado estudar, por favor, não me entenda mal. Eu sou a favor, incentivador dos estudos. Eu continuo estudando até hoje. Eu me formei lá no ano de 2001 e continuo estudando. Já fiz pós-graduação, estou terminando o mestrado, continuo estudando. Tenho vontade de fazer uma outra faculdade que vai cooperar com o meu ministério, uma faculdade secular. Eu não acho errado, não tem nada de errado crescer, continuar crescendo. Não tem nada de errado nisso.
O errado é quando esse conhecimento, essa sabedoria nos afasta de Deus. E isso nós devemos tomar cuidado. Muito cuidado com isso. Eu gosto de pensar o seguinte, que a sabedoria humana, ela não pode nos tornar um não sabedor. Pelo contrário. Lembre-se o que o salmista diz lá no Salmo 111, verso 10. Que todo o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então nós podemos crescer? Claro que sim, mas o temor a Deus não pode ficar de lado. Não vamos nos tornar um não sabedor. Pelo contrário, vamos crescer em sabedoria num relacionamento verdadeiro com Jesus. Outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: religiosidade não é espiritualidade. Não é espiritualidade. Religiosidade, ela não busca a verdade, mas apenas uma maneira de negar os fatos. E tantas outras coisas, como você já sabe, é aquele negócio de repetir tantas coisas. Mas a espiritualidade, pelo contrário, ela busca a verdade, ela aponta a verdade dos fatos num relacionamento verdadeiro com Jesus. Então o que nós temos que buscar não é religiosidade, mas é espiritualidade, que vem de um relacionamento verdadeiro com Jesus. E talvez eu e você não vamos ter respostas sábias a dar às pessoas, mas eu e você podemos dizer como o cego falou aos líderes religiosos: eu não sei, eu sei que ele é profeta, e eu sei de uma coisa: antes eu não enxergava, antes eu era cego, agora eu vejo. Agora eu vejo. Irmãos, a coisa mais profunda no relacionamento com pessoas e falar de Jesus para as pessoas não é o conhecimento que você tem, mas é a sua história, o que Jesus fez por você. É o que Jesus fez por você. Quando você abre a sua boca e conta a sua história: eu era cego, agora eu vejo. Meu casamento estava destruído, agora está restaurado. Eu era um drogado, agora eu sou um resgatado por Jesus. Eu tinha isso, eu era aquilo outro, eu era um perdido, eu era um bêbado, eu era um ateu, eu era isso, eu era aquilo outro. Mas agora Jesus me encontrou, os meus olhos foram abertos, Ele mudou a minha história, eu sou uma nova pessoa. Isso faz sentido às pessoas. É essa história que salva vidas. Eu não estou dizendo que o conhecimento não faz, mas é a história, é a sua história, que o cego estava fazendo. Eu não sei se ele era pecador ou não é, uma coisa eu sei: antes eu era cego, agora eu vejo. Simples assim, simples assim, simples assim. E o terceiro encontro, e eu termino com esse terceiro encontro, e não poderia deixar de ser esse encontro, é o encontro do cego com Jesus. Novamente, é claro, porque no começo, ele teve um primeiro encontro quando era cego. E agora esse homem curado, o cego curado, então encontra Jesus agora curado. Quando ele encontrou Jesus a primeira vez, ele não enxergava, ele ouviu falar. Ele foi tocado, mas ele não viu Jesus. Nesse encontro agora, e Jesus vai ao encontro dele, então ele vê o Mestre, ele vê Jesus. A sua aceitação por Jesus, na verdade o seu encontro com Jesus, o primeiro encontro levou esse homem a ser curado. E esta cura fez com que esse homem fosse rejeitado pelas pessoas. Rejeitado pelas pessoas. Depois desse encontro com os amigos, depois desse encontro com os líderes religiosos, esse homem foi rejeitado pela sua comunidade. Mas sabe de uma coisa? Jesus não o rejeitou. E na primeira oportunidade, se você acompanhar o texto bíblico, a partir do verso 35, Jesus vai ao encontro deste homem. E o texto está bem ali, dizendo o seguinte: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Jesus abordou aquele cego, agora um homem que via, com uma pergunta bem simples: você crê no Filho do Homem? Porque até esse momento, o encontro que nós tivemos, você não me via, mas agora você está me vendo. Você crê no Filho do Homem? Na aflição de tantas perguntas constrangedoras, daquele interrogatório dos líderes religiosos, a fé daquele homem se fortaleceu.
E a prova disso são as suas respostas firmes, dizendo: Jesus, sim, Ele fez isso por mim. Eu não sei se vocês não sabem, mas eu sei. Ele é profeta, Ele me curou, eu estou aqui, eu sou prova disso. Isso é prova de que a fé daquele homem se fortaleceu nas suas afirmações, dizendo: eu sei exatamente o que aconteceu comigo. Não é uma mentira, é uma verdade. Eu era cego, agora eu vejo. Então Jesus, quando se encontra com ele, quer levar aquele encontro, do primeiro encontro, aonde iniciou a sua fé, mas ainda imatura. Nesse segundo encontro, então, Jesus quer levar aquele homem que era cego a experimentar uma fé madura, uma fé no Filho do Homem. Até aquele momento, aquele homem foi curado fisicamente. No primeiro encontro, ele foi curado fisicamente. Esse segundo encontro, então, a proposta de Jesus é curá-lo espiritualmente. Ele não enxergava com os olhos humanos, mas ainda faltava um novo milagre, um segundo milagre. Faltara enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Por isso a pergunta de Jesus: crês tu no Filho do Homem? Esta pergunta, com ênfase no tu, reside na promessa de Jesus. Tu experimentaste até agora a cura física, agora o que eu tenho para você é a sua cura espiritual. Portanto, basta te cair um último véu, basta que caia uma última cegueira dos teus olhos. Você precisa reconhecer exatamente em quem você está crendo. Você afirmou diante dos religiosos, você afirmou diante dos seus amigos, agora basta você afirmar com seus lábios: crês tu no Filho do Homem? E aí então o cego pergunta: quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? E Jesus diz bem assim: quem é Ele? O Senhor, para que eu creia nele? Pergunta o cego. Não é interessante? Não parece um pedido? Não parece um pedido do cego, do homem que não era mais cego? Tá bom, Jesus, o Senhor está falando tudo isso aí, tá bom, quem é esse? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Aonde ele está? Não parecia que ele estava perguntando assim: Senhor, se fores mesmo o esperado Messias, dize-me, para que eu venha a crer com toda clareza. Se é o Senhor mesmo, então, Senhor, diga que eu vou crer. E aí então Jesus diz exatamente ali no verso 37, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você: a nossa cegueira humana não é o maior milagre que pode acontecer na nossa história, na nossa vida, na nossa família. O maior milagre é a cura da cegueira espiritual. É esse que está acontecendo com esse cego agora. É esse que te fala, é esse que está à tua frente. Sou eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias. Eu sou aquele que cura a sua cegueira humana, física, mas também sou aquele que te leva para o céu. Sou aquele que cura a sua cegueira espiritual. Eu sou a manifestação de Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do Homem. Você pode crer. Você pode crer em mim. E aí então o que aquele cego faz? Ele se prostra e o adora. Verso 38, então o homem diz: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. E aí se prostra e adora. Adora Jesus. No sinal da cura do cego, há o surgimento da fé. A fé na sua essência. Não a fé num Jesus que apenas opera milagres. Porque até aquele momento era isso. Era uma fé num Jesus que estava apenas operando milagres. Não só o dele, mas de muitos que ele havia ouvido, escutado, né? Porque aquilo corria de comunidade em comunidade. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: era a fé na sua essência, nascendo no coração daquele homem. Ele deixa de ser um mendigo, um andarilho, um esmolante. Ele passa a ser um homem, mas não apenas um homem, né, na sua perfeita saúde, mas um homem salvo. Porque ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com o Mestre. Ele tem um encontro com o Mestre. Eu quero terminar minha mensagem dizendo o seguinte a você: muitas vezes eu e você estamos cegos. Mesmo na nossa caminhada cristã, nós já experimentamos os milagres de Jesus. Mas o que acontece muitas vezes é que se a gente não se manter firme com Cristo, nós vamos
acreditando ou nos relacionando mais com esse Jesus milagreiro do que com aquele que não só opera milagres, mas que salva vidas. Eu quero dizer uma coisa para você, se essa é a sua condição nesta noite, ainda é tempo de você abrir os olhos. Na verdade, Jesus quer abrir os seus olhos espirituais dizendo assim: eu sou o Filho do homem. Eu sou aquele que curou, que libertou, que transformou você e sua família. Mas sou aquele também que vai levar você e a sua família para o céu. Porque eu sou o Filho de Deus, eu morri por você. Eu sou Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que salva você. Se você se perdeu na caminhada, ainda há tempo. Volte-se para Jesus. Mas eu quero dizer para você também que talvez está escutando isso pela primeira vez. Jesus quer tirar as escamas da incredulidade de você. Hoje é o tempo onde a oportunidade de você voltar a enxergar. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu acredito em Ti. Eu creio em Ti. Eu estou disposto a ser curado pelo Senhor. Se for necessário, cuspe no chão, Senhor. Faz um lodo, faz um barrinho, coloca nos meus olhos. Mas mais do que isso, Senhor, tira as escamas da incredulidade. Me ajuda a olhar para o Senhor como o meu Senhor, o meu Messias, o meu Salvador. Jesus quer fazer isso por você, quer curar você, mas quer salvar você. Feche os seus olhos, vamos orar.